Fala, meu povo! Eu sou o Thiago Rodrigues e estamos aqui mais uma vez com mais um podcast, o PodGame. Esse podcast que a gente vai falar sobre mercado financeiro e também um pouco sobre empreendedorismo, porque as duas coisas se relacionam. E no dia de hoje eu trouxe um convidado especial, um parceiro meu, o Levi, EnGTrader, mais conhecido como EnGTrade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mercado financeiro, sobre automações, sobre operações, enfim, vai ser um bate-papo bem legal. Convido a você a assistir esse vídeo por completo. Levi, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, nosso PodGame. Muito obrigado, Thiago, pelo convite. Show. Primeiro assim, ó, sinta-se à vontade, tá? Pronto, é uma conversa normal, não precisa ficar nervoso, porque tem gente que fica nervoso em frente às câmeras, mas é normal. Primeira coisa, Levi, eu quero que você só fale pro pessoal quem é você, né? Quem é Levi EnGTrade. Bom, pessoal, vou falar da parte financeira do EnGTrader, né? Que eu comecei ali no mercado financeiro. Quando eu comecei a conhecer o mercado financeiro, eu estava trabalhando como estagiário no Banco do Nordeste, certo? Isso foi em que ano? Foi nesse ano de 2008, Thiago. 2008, quando eu estava lá no Banco do Nordeste. Aí 2008. Eu conheci o mercado financeiro através que eu vinha passando aqui na mesa, aí meu amigo tava lá com a telinha dele ligada, eu vi aquele negócio banco. No banco, aí ele piscando lá aqueles gráficozinhos, rapaz, o que é isso aí? Que coisa interessante. Deixa eu dar uma olhadinha. Aí ele, ei, mas vem cá, que é escondido aqui e tal, que não pode estar operando isso aqui não. Eu, pô, beleza. Aí ele foi me explicando ali o que era e tal, sobre os ativos, Petrobras e tal, e que operava ali mais a questão de ações naquela época, né? Aí, 2008. Aí ele, como é que eu faço para começar? Ele, rapaz, tu pode começar pelo Folha Invest, que lá no Folha Invest tu consegue fazer uma simulação, como é que tu consegue entrar no mercado financeiro sem tu precisar colocar dinheiro nenhum. E aí tu vai simulando lá as operações, só que não é em tempo real. Tem um atraso ainda de 15 minutos, porque naquela época não tinha o que tem hoje, né? Hoje em dia tá muito mais fácil do pessoal começar, né? Uhum. Que é a questão das plataformas, né? Do simulador. E aí o cara consegue começar hoje bem mais fácil, né? E aí me apresentou, e aí eu gostei, aí comecei a entrar também, coloquei um dinheirinho lá. Naquela época era ações, né? Era muito caro para você comprar e vender ações naquela época, Thiago. As corretoras cobravam uma corretagem bem maior do que hoje. Hoje está muito, muito, muito melhor de você conseguir entrar no mercado financeiro, né? E o que acontece é que eu entrei, comecei a ganhar um dinheirinho ali, só que meu dinheiro era curto, né? Eu estagiário, só ganhava ali, naquela época era R$300, R$400 por mês. E não tinha a margem era cara, né? Muito caro, né? Aí acabei parando de operar ali por um tempo, né? Comecei em 2008, mais ou menos em 2009 já tinha finalizado, não estava mais operando. Aí quando foi em 2015, meu irmão sabia que eu já tinha entrado em bolsa e tudo mais, já tinha conhecimento sobre aquele assunto, aí falou assim, Levi, comprei aqui a Petrobras, cara, tava numa região boa, eu comprei aqui ela, e agora tá subindo. Aí quanto foi que ele comprou na época? 2015. Assim, pra galera ver o preço de hoje. R$9. Naquela época comprou de 9 conto pra você ver como sempre se fala assim, de longo prazo, né? E aí você vê, ó, em 2015 tava de R$9. Hoje, se não me engano, tá R$39 a ação da Petrobras, se não me engano. Fora várias oscilações que teve nesse meio do caminho, né? Exatamente. Então tava numa crise, né? Que era a crise de 2009. Lembra dela? Foi mesmo. Pronto, tava na crise. A crise aí teve a crise de 2009 e teve uma crise também em 2015. E aí foi onde eu entrei. Entrei, comprei, comecei a ganhar um dinheirinho lá também. Aí falei assim, opa, o negócio tá bom. Aí comecei a ganhar um dinheirinho ali na Petrobras e também quis diversificar e entrar também com coisa mais arriscada. Não, quero arriscar um pouquinho mais aqui. Aí fui atrás de operações em opções binárias. Opções binárias não. Opções de ações. Opções binárias não. Quando falava disso, o povo, eu não sabia que era opções, né? Aí eu só conhecia assim de longe o que era opção binária, o povo falando. Mas sempre que alguém falava opções, principalmente alguém que era do mercado financeiro, que falava assim, eu faço opções. Aí eu ficava, cara, você que é um cara, né, bem conceituado, trabalhando em opções binárias, mas nada a ver, porque não, era opções de ações, né, que você tinha a opção de comprar uma determinada ação quando chegava naquele strike lá, naquele vencimento daquela opção. Você tinha aí acabava fazendo day trade, você comprava ali por centavos, 25 centavos, vendia por 30 centavos. Na própria ação, entendeu? Né? Na própria opção, né? Porque quando você não tinha muito dinheiro, ou você operava no fracionário, ali nas ações, ou então você operaria nas opções das ações. Tinha a opção da Petrobras, a opção da Vale, a opção da própria Bolsa de Valores. Que é aí nessa época tu entrou no fracionário
das ações, não foi? Não teve uma época que você fez isso? Você me contou? Foi quando eu estava como estagiário, eu entrava como fracionário. Entrava com quantos contratos? Ali o lote era de 100 Lote contratos, de 100, né? 100 contratos que era o fracionário. Era Isso é interessante, né? Isso é interessante para que você Só saiba. que o fracionário é abaixo de 100. Hoje, Sim. as ações você compra de 100 em 100. 100 em 100. É o fracionário abaixo de 100. Entendeu? Certo. Aí eu comprava no fracionário ali, né? Que estagiário não tinha muito dinheiro, tinha que comprar de pouquinho, né? Aí começou isso naquele tempo, né? Isso só fazendo day trade praticamente em ação e opções. Porque só que nas opções eu acabei que levei umas chicotadas também nas opções, né? Porque não sabia que ia ter os vencimentos e tudo mais. Acabou que um dinheiro que eu coloquei lá virou pó. Perdi todo o dinheiro que eu coloquei lá. Com opções. Com opções. Porque também tu não sabia nem como é que funcionava. Não sabia como era que era direito, né? Tava aprendendo mesmo na marra, né? Na prática, né? Colocava o dinheiro lá e aprendendo na prática. Aí foi o que aconteceu. Aí eu fui... mais ou menos em 2016, eu fui começando a estudar ali o mercado, aí vim no YouTube, opere mini índice, mini dólar e tal. Comecei a ver, opa, como é que é isso aqui? Aí falava que tinha que ter um pouco de dinheiro. Com pouco dinheiro você conseguia fazer mais dinheiro e tudo mais. Aí eu, mas é interessante. Aí pronto, eu me interessei pelo processo. Aí eu fui atrás de mini índice, mini dólar. Aí eu fui entrar na corretora que tinha lá mini índice, mini dólar. E foi onde eu comecei a estudar essa questão de mini índice, mini dólar. Só que eu entrei numa operação em mini índice, mini dólar sem saber ainda, né? Porque eu gosto muito de ir para a prática antes até mesmo de estudar. Eu gosto de arriscar. Eu nasci realmente para arriscar, né? Para o day trade. Aí o que aconteceu? Coloquei o dinheiro lá, coloquei a operação e aí eu coloquei lá o quê? 100 contratos, né? Porque eu pensei que era de 100 em 100. Por conta que as ações eram de 100 em 100, né? Coloquei 100 contratos, quando menos espero, tava fazendo ali 100, 200, 300, 400. Aí o negócio aqui é que tá dando dinheiro, é isso aqui. Agora eu encontrei. Foi o primeiro dia? Primeiro dia já foi Primeiro dia eu já fiz logo assim uns R$2.000. Uns R$2.000 de cara. Nessa época tu ganhava o quê? Nessa época sem mercado. Nessa época eu já estava trabalhando como empresário, né, na empresa de pré-moldados que eu tenho até hoje. E nessa época meu salário pro labore que eu tinha dentro da empresa era R$2.500. Só que eu fiz R$2.000. Em um dia. Em um dia. Aí eu, rapaz, agora encontrei o caminho das pedras. agora eu vou ficar rico. Cara, só para falar um pouco sobre isso aí, uma coisa que a gente consegue observar muito é quem está começando no mercado, existe até um ditado que fala que é a sorte do principiante, né? Que quando você está começando, parece que não sei o que acontece, que é uma sorte que quem vai começar já começa ganhando. E isso, infelizmente, traz um sério problema para a cabeça do cara. Essa foi uma situação que você está contando, vai terminar de contar. Isso. Mas outra situação foi de um outro amigo meu também que me falou que ele começou dessa mesma forma. Thiago, eu ouvi falar de mercado financeiro e eu comecei a operar, cara. Eu comecei numa sexta-feira. Eu tenho até um vídeo no YouTube que eu falo que para mim a sexta-feira é um dia complicado. Sexta-feira e o último dia do mês. Porque é quando o mercado se movimenta de forma diferente, justamente para não deixar você finalizar positivo. Porque a coisa que a gente mais vê é a pessoa ficou de segunda a quinta positivo e na sexta entrega tudo que ganhou na semana, né? Exatamente. Aí, esse meu amigo disse, Thiago, comecei numa sexta-feira, cara, eu tava operando, tava fazendo... Na sexta-feira, o primeiro dia, tava fazendo R$25.000. No primeiro dia, o cara que nunca fez um curso de nada. Eu disse, cara, tu pegou uma sorte muito boa essa de principiante a tua, viu? Aí ele, só que, Thiago, eu finalizei o dia com R$6.000 positivo. Só que naquele dia ele viu o quê? Não, achei a mina de ouro, vou ficar milionário. É desse jeito. Né? Só que aí acontece o quê? Vem o psicológico, ele se acha o bichão, acho que é muito fácil, porque um dos problemas o cara tem um bom resultado na sua vida, né, profissional, em outra carreira, ele vai chegar no mercado, acha que é muito fácil ter o mesmo sucesso que ele tinha na vida passada, né, na sua carreira que você tinha antes. E aí acaba que você vai se alavanca demais e faz coisas que você não era para ter feito. Enfim, aconteceu. Aí eu quero saber o que aconteceu contigo para dizer o que aconteceu com ele, né? Aí foi o que aconteceu. Achei aquele negócio ali muito fácil. Aí no dia seguinte fui lá, coloquei de novo 100, 200. Cheguei a colocar 300 contratos. Pensando que eu estava operando ali como se fosse nas ações, né? Aí foi onde o negócio deu errado. O negócio começou a vir contra, aí foi levando ali 5.000, 6.000, ou seja, levou todo o dinheiro que eu tinha ganho e mais um pouco. Aí eu, não é assim não. Aí eu fui atrás de estudar, né? De estudar bem direitinho, ver quanto é que valia um contrato, como é que eu tinha que operar. Se eu operasse com tantos contratos, se fosse tantos pontos contra mim, quanto é que ia dar aquela situação, aquela operação, sabia, né? Que eu não sabia.
Não sabia, eu simplesmente entrei como se fosse ali uma variação de centavos, só que não era centavos, era pontos, né? Porque nas ações são centavos, né? Mas variando de 1 em 1 centavo, você vai ganhando ou vai perdendo, né? Então, e no mini índice era por pontos. Então foi totalmente assim, inusitado o meu começo como mini índice, mini dólar do day trade ali, né? Aí eu fui estudar, fui aprendendo, fui desenvolvendo algumas estratégias. Foi onde eu fiz a estratégia chamada estratégia Sniper, que aí eu fui colocando essa estratégia em prática, e aí o pessoal foi começando a gostar dessa estratégia. Eu fui postando meus resultados ali, criei o meu Instagram com foco não de estar lá postando alguma coisa, divulgando alguma coisa, mas foi com o foco de ter como se fosse o meu diário de operações, entendeu? Meu Instagram foi criado como um diário de operações. E aí eu fui colocando meus resultados e tal, postando. E eu tinha como aquilo ali para postar e mostrar para o pessoal que eu estava colocando dinheiro lá como day trade, ganhando. E, além do mais, eu estava me policiando para poder eu não querer perder mais do que eu estava ganhando. Entendeu? Porque, querendo ou não, o day trade é isso. Você sabe que você tem que ter uma regra ali para você ter uma constância de ganhos maior do que suas perdas. Né? Que é uma escadinha que sobe, quando descer não pode descer o mesmo tanto que subiu. Descer um pouco menos para depois subir de novo, descer e subir de novo. É aquilo que a nossa mãe até ensina pra gente, né? Meu filho, você tem que aprender a dar um passo para trás para dar dois para frente. Né? E isso aqui que você está falando em relação à meta, né? É até meio assim, porque o mercado, ele não tem limite. Né? Eu até comentei já sobre um livro do Mark Douglas que ele fala que o mercado ele tem a possibilidade de ganhos ilimitados. E isso acaba atrapalhando você. São duas coisas que acabam atrapalhando o trade, né? Em relação ao mercado. É porque o ganho é limitado, concorda? Exatamente. Você não sabe, vou ganhar 5 mil, 10 mil, não. Você pode ganhar 100, 200, 1 milhão, 3 milhões, você pode ganhar o que for. Né? Existe a possibilidade, agora a probabilidade é outra. É verdade. Concorda? E aí, por o mercado ser ilimitado, e ainda tem um velho porém. No mercado, o ambiente do mercado é diferente do ambiente de trabalho. Por exemplo, você tem funcionário lá. O seu trabalhador que está lá, ele não pode fazer qualquer coisa. Não. Concorda? Porque ele tem um ambiente controlado. No mercado, não é controlado o mercado, não é controlado o ambiente. Então é só você contra você mesmo. Então é muito propício a você fazer. É o mais difícil. É muito propício a você fazer burradas. Com certeza. Quem nunca cometeu uma burrada? Né? Eu já cometi várias burradas. Só que aquelas burradas, elas acontecem e vai lhe calejando. Para você não fazer mais. O problema é que a gente conta pra galera: pessoal, eu já fiz essa burrada, não faz. Aí o que a pessoa faz? Não, deixa eu ver se é mesmo assim, né? Comete a mesma coisa. Aí vai e faz a mesma coisa. Erro, Infelizmente. A gente comete vários erros ali. Eu mesmo aprendi na prática, mesmo errando. Botando dinheiro em jogo. Porque naquela época não tinha simuladorzinho como tem hoje, não. Mais fácil, né? Não tinha esse simulador que tinha hoje, que era gratuito e tudo mais, para você começar no mercado ali, clicando, aprendendo, estudando o gráfico em tempo real. Em tempo real não tinha. Estudar sem ter que gastar, né? Só para interromper aqui, tu pode... Cadê aquele negocinho? Tá aqui. Eu trouxe um negócio para dar de presente aqui para você, meu filho. Opa, rapaz. Vou deixar você abrir. Aqui. Pronto. É só um mimozinho que a gente trouxe, que eu acho que você já tá com a garganta seca já. Aí eu trouxe. Isso aqui é um mimozinho, um presente de um dos nossos patrocinadores, que é a BRA, tá? Deixa eu tirar só isso aqui. Isso aqui é outro presente sim também. A BRA é um dos nossos patrocinadores, tá? Você que tá querendo operar no mercado, que tá querendo uma corretora para fazer as operações, tem um link aqui embaixo no meu canal do YouTube, onde você pode abrir sua conta na XP. A BRA é um escritório parceiro da XP. Então você pode abrir sua conta aqui, fazer sua assessoria com o nosso assessor, que é o Caio Lucieri. Ele vai te dar todo o suporte, além de te dar alguns bônus também, tá? Mas tem um link aqui embaixo, é só você fazer abrir sua conta e fazer suas operações por lá. Por quê? Porque você tem essa facilidade, como o Levi estava falando, né? Falando em relação à facilidade, Levi, uma coisa onde a gente fala sobre hoje, existe o simulador, né? Que é muito mais fácil. Eu tenho um outro podcast que eu gravei há alguns anos atrás, que eu acho que nem tá no meu YouTube, mas depois eu vou pegar, onde... Alguns anos atrás não, como fosse 10 anos. Há um ano atrás, mais ou menos. Onde eu falei de quanto foi a minha curva de aprendizado. Porque quando eu entrei no mercado, o que foi que eu pensei? Poxa, eu sou fisioterapeuta formado, tá? Então, alguns pontos que eu preciso pontuar em relação à minha profissão,
ao mercado, a simulador. Quando eu entrei no mercado, eu já estava formado, né? Já tinha uma carreira na fisioterapia, já tinha 2 clínicas. Todo mundo... Eu sempre falei que eu comecei a minha clínica com R$200 no bolso. E o povo não acredita, diz que não, diz que é mentira. Mas eu comecei com R$200 no bolso, onde eu comprei um aparelho usado, um TENS, quem é fisioterapeuta vai entender, portátil e usado ainda mais, por R$200. Tiago, mas tu disse que tu montou tua clínica, tu tinha pilates, tu tinha osteopatia, tu tinha a estética da tua esposa. Como foi que tu fez com R$200? Meu filho, cartão de crédito, cheque e boleto foi faltava, o que eu usei. Então, nessa época, eu ganhava R$1.600 numa prefeitura. Trabalhava numa prefeitura, eu ganhava R$1.600. E de boleto eu tinha R$4.800. Quando eu olhava os boletos, eu passava mal. Eu dizia pra minha mãe, R$4.600, eu vou embora, eu vou fugir, mãe. Aí minha mãe disse assim, meu filho, você vai fugir pra onde? Você deve pro banco. Onde você for, o banco vai atrás de você. Aí eu disse, então vamos trabalhar. Então trabalhei durante um ano. Nesse primeiro ano eram só 3 salas. Eu e minha esposa trabalhando. Durante um ano nós trabalhamos. Depois de um ano nós montamos a segunda clínica, já com 8 salas e 25 profissionais trabalhando. Ou seja, então eu já tinha uma vida na fisioterapia, já tinha uma carreira, né? E foi quando eu conheci o mercado. Então foi que eu fiz o seguinte. Poxa, eu investi 5 anos na faculdade, pagando uma parcela de R$1.500, R$2.000, R$2.500 de parcela todo mês. E aí, o que é que acontece? Eu pagava R$2.000, vamos supor, de mensalidade, e não retornava no mês seguinte, não. Era só investimento. E as pessoas querem no mercado seja do dia para noite, né? Do dia para noite. Vamos chegar nesse ponto, né? Vamos chegar nesse ponto. Infelizmente, assim, aqui no nosso podcast, por que eu chamei você? Porque você é um cara sincero. Não adianta a gente querer chegar aqui e querer falar ilusão pro cara. Não, né? Não adianta. Infelizmente, a gente vai falar sempre a verdade. Quem quiser seguir, quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser, porque tem gente que fala assim, Tiago, quanto é que eu vou ganhar se eu botar R$1.000? Cara, você pode até perder os R$1.000. Ah, você não gosta não. Eu gosto do cara que fala que com R$1.000 eu vou ganhar 10.000. Eu gosto do cara que me ilude desse jeito. O cara que fala a verdade eu não gosto não. Infelizmente as pessoas são assim, né? Mas quando eu comecei na faculdade, então quando eu comecei no trade, eu tinha esse pensamento, poxa, se eu gastava R$2.000 por mês durante 5 anos para me formar, então eu tenho esse lastro para mim. Então eu estipulei quanto que eu poderia investir no mercado. E eu pensei, poxa, se eu ficar no mercado, se eu trabalhar no mercado e investir só esse X valor, né? Ou seja, não vou tirar por 6 meses ou por um ano. Eu tenho 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos para que eu possa investir no mercado e aprender aquilo ali. Então, eu sei quanto foi a minha curva de aprendizado. Tanto é que tem gente que chega para mim e fala assim, Tiago, eu vou, por exemplo, teve gente que foi fazer mentoria, disse assim, Tiago, eu quero fazer uma mentoria presencial e eu vou levar R$50.000 para fazer a mentoria. O que é que você acha? Aí eu disse, você tá disposto a perder os 50.000? Ele disse, não, tô não, Deus me livre. Então não leva 50.000, cara. Não precisa. Só que a galera quer, porque eles querem que em um tiro, em um dia, em uma noite, em um trade, fazer o dinheiro da vida deles. Ou não, vou só fazer um dinheiro aqui a mais. Dinheiro rápido. Né? Ou seja, eles não encaram isso aqui como profissão. Por isso que hoje eu falo o seguinte, olha, hoje você tem um simulador. Tem muita gente que pergunta assim, Tiago, quanto tempo eu devo passar no simulador? Eu passei na minha faculdade 4 anos na faculdade, estudando teoria. O último ano foi 6 meses no ambulatório e 6 meses no hospital. São os 2 principais campos de trabalho para a fisioterapia. Ou seja, passei 4 anos na teoria e no último ano eu fui para a prática. Então fiquei 6 meses, eu nem andava na faculdade, era só no ambulatório. Ambulatório como fosse clínica. E 6 meses dentro do hospital. Ou seja, ali eu já estava tipo meio que praticando, mas ainda sendo assistido pelo professor, né? Ou seja, então eu passei um ano desse jeito. Então por que a pessoa vai começar no mercado financeiro em um dia, né? No teu caso, porque na época não tinha simulador. Quer se formar fisioterapeuta em um dia, né? Então por que o cara vai no mercado financeiro e um dia, um mês, já quer ir? Então, o que é que eu recomendo? Tem muita gente que fala mal do simulador, diz, simulador não treina ninguém. Eu fui um desses que já falou sobre isso. Só que hoje eu mudei de opinião, não concordo. Eu acho que o quê? Você deve começar no simulador. Principalmente, né, Tiago, para aprender aquelas questões técnicas ali de mexer na plataforma. Muita gente erra nisso no começo. Eu errei. Eu fui botar um contrato, botei 100? Colocava, exato, colocava, em vez de colocar lá 2, colocava 200. Então, e o coração bate forte. Em vez de clicar em comprar e vender. Isso. Ou seja, são erros bestas, mas que você acaba cometendo. E que você vai pro simulador, você já não comete mais esses erros. Vai treinando. Aí o que é que eu recomendo até para os meus alunos? Eu digo, olha, você começa no simulador, as perguntas que mais saem, Tiago, quando que eu saio do simulador para ir para real e quando que eu posso aumentar os contratos? Resumindo,
sempre é por mérito. Sempre por meritocracia, né? Não sei se é assim que se fala, mas é sempre por mérito. Tá no simulador, operou um mês inteiro seguindo a estratégia, não fazendo... tô brincando no simulador, vou botar 100 contratos. Não. Se tu não vai ter condição de botar 100 contratos na real, então vai operando com aquela quantidade de contratos. Seguindo como se você estivesse na sua conta Seguindo com a conta real. Opera, passou um mês. Entre ganhos e percas, ficou como? Ficou positivo? Beleza, vai para real, com um contrato. Mas, Thiago, eu tenho 50 mil disponível. Vai com um contrato. Porque o povo acha que no mercado é assim, não, que tem dinheiro, vai fazer dinheiro. E no meio empresarial, você é empresário, você sabe que existe esse ditado que quem tem dinheiro ganha dinheiro. Né? Isso no trabalho, no empreendedorismo, beleza, concordo. Que aproveita as oportunidades. Você aproveita né? a oportunidade. Você compra um carro, você compra uma casa mais barata, você investe no negócio. Exatamente. Tem um cara que tá aperreado ali, você vai lá e opa. Porque oportunidade. Agora, no mercado não é assim, concorda? Se eu tenho dinheiro, não significa que eu vou fazer dinheiro. Quem faz dinheiro no mercado é quem tem inteligência. É quem sabe fazer o que está fazendo. Porque se eu for com muito dinheiro sem saber o que faço, eu vou perder esse dinheiro. Esse é o fato. Então, se a pessoa não seguir o cronograma, né, de por mérito ir aumentando, por mérito eu saio do simulador, eu vou para real. Por mérito eu saio de um contrato, vou para 2. Por mérito eu saio de 2, vou para 3, vou para 4. E assim por diante vai aumentando, né? Exatamente. Aí, como foi que tu saiu do mercado financeiro do índice, que teve tudo isso, estudou, e chegou na parte de automação de operação? Pronto. Aí foi depois que eu comecei a realmente estudar ali o índice, o dólar. Comecei a estudar índice e dólar. Foi onde eu comecei a realmente ver que o mercado não era daquela forma que eu estava pensando. Né? Aí eu fui desenvolvendo algumas estratégias, estudando a parte de quanto é que vale cada contrato, quanto é que vale cada coisa que eu estou operando ali, né? Então, aí eu desenvolvi também alguns métodos de operação que eu estava testando, né? Fui botando lá no papel, estudando, testando. Opa, esse método aqui tá legal. Esse indicador aqui, eu testei todos os indicadores. Cruzamento de médias, envelopes, bandas de Bollinger, né? Saí testando indicador por indicador. E aí eu cheguei num operacional lá usando um determinado indicador que eu falei assim, opa, estou usando aqui essa estratégia, está dando muito bacana. E aí eu determinei ela de estratégia sniper. E aí foi nessa estratégia sniper e tal, fui postando e o pessoal foi gostando, aí eu acabei abrindo alguma turma, né? Eu também não ia pegar e passar meu conhecimento que eu tinha gratuitamente para todo mundo, né? Aí eu, não, vou abrir aqui uma turmazinha e vou anunciar aqui, vou ensinar aqui o que eu aprendi. Aí vi que deu o resultado e tudo mais, o pessoal começou a entrar. E aí essas pessoas que foram entrando, tinha alguns programadores no meio e falou assim, Levi, a gente tem como automatizar essa tua estratégia aqui. Vamos fazer isso pelo MetaTrader, né? Que é a plataforma que você fazia mais aquelas questões de robô, automação, era MetaTrader, né? E ainda é até hoje. Aí ele, rapaz, se você souber, faça aí, veja aí se dá certo. Aí a gente foi fazendo, acabei fazendo uma parceria com ele. Depois entrou uma outra pessoa, e ficaram 2 programadores junto comigo, a gente foi desenvolvendo esses robôs, aí depois a gente lançou esses robôs. Né? Que ele fazia o quê? O robô, você configurava o robô, com os indicadores que a gente queria, com a forma com que a gente queria que eles fizessem essas operações, e aí eles acabavam o quê? Fazendo as entradas por você, de forma automatizada, com aquelas configurações que você colocou lá dentro. Entendeu? Então não é um robô que simplesmente você clica e ele faz tudo por você, não. Você vai colocando algumas parametrizações dentro dele, e de acordo com que você inserir as parametrizações, quantidade de perda que você aceita, quantidade de ganho que você aceita, qual é o nível que ele vai entrar na operação, se afastar tanto de uma média, se afastar tanto de outra média, entendeu? Então você vai configurando tudo dentro dele, uma forma bem simples de configurar, mas você precisa definir dentro dele, que é o chamado robô white box, né? White box, que existe porque existem, né, robôs black box, né? Para quem não sabe, tem o black box, que é um robô que você compra ele, define lá só a quantidade de contratos que você quer operar e ele faz o resto. E existe o robô white box, que é um robô que você vai colocando as configurações dentro dele, né? Ele faz o que você colocar lá, limites de ganho, limites de perda, né? Ou seja, o robô white box, as operações podem ser diferentes. A minha operação e a sua operação, usando o mesmo robô.
mas as operações são diferentes. Porque o parâmetro que eu coloquei é um, o parâmetro que você colocou é outro. Exatamente. Já no robô Black Box, as mesmas operações vão ser para mim e para você. Isso. Porque não tem como eu mexer nas configurações. Exatamente. O robô Black Box, ele já vai ser um robô fechado, que você não tem acesso a mexer em nada dentro das configurações dentro dele, você vai só mudar a questão dos contratos. Entendeu? Já o meu robô não. A gente desenvolveu ele de uma forma que ele fica bem ajustável a cada cliente. O cliente, eu quero operar com esse indicador X. Ele não operava com aquele indicador, usava o outro indicador que ele estava lá. Sim. Eu não quero operar quando tiver com o mercado lateralizado. Ele selecionava para operar só quando distanciava mais de uma determinada média, que o mercado ia estar em tendências. Entendeu? Então ele conseguia ajustar de acordo com o que ele achava melhor ali para ele. Até hoje ele consegue. Né? Porque mesmo no robô, você pode ter o perfil conservador ou mais agressivo. Exatamente. Da mesma forma que é o trade manual. É. Eu sempre falo para a galera que assim, existe o trade agressivo e existe o trade conservador. Isso. Concorda? Exatamente. Porque eu acho o seguinte, existe o trade... O cara que está operando no manual mesmo, tá? Existe o trade que é agressivo e o trade que é conservador. O trade que é agressivo, na minha opinião, o trade que é agressivo, ele ganha mais dinheiro, mas ele também perde mais dinheiro. Isso. O trade conservador é aquele que ganha menos dinheiro, mas ele perde menos dinheiro. Então, para mim é isso. Então, o cara que vai pegar um robô, que vai utilizar um robô, ele primeiro tem que entender, na minha concepção, qual é o perfil de trade dele. Exatamente, ele tem que entender. O perfil do próprio cara. Porque tem gente que tem aversão a risco ou que não suporta um tipo de operação e tem outros que tá de boa, tranquilo. Exatamente. Não é assim? E é o que eu falo para você que tá aí do outro lado, o quê? Que o robô não é simplesmente você pegar, clicar, ligar o robô e ele vai fazer tudo por você de forma automatizada. Ele não simplesmente vai operar por você sem você precisar fazer nada. Não, você precisa colocar todos os seus parâmetros dentro dele, colocar qual o seu gerenciamento de risco você aceita e ele vai fazer as operações para você. Mas você precisa fazer alguma coisa antes para poder ele fazer o que você está querendo, entendeu? Não é simplesmente pegar e achar, não, vou clicar aqui, ligar o robô e vou ficar rico, vou para a praia. Não é assim que funciona, não. Muita gente pensa que é desse jeito, Thiago. Não, eu só queria se fosse assim. Eu só queria se fosse comprar, eu vou lá para Nova York e deixo ele rolando lá, que é muito fácil. Vou sair aqui, vou deixar o robô lá, o robô vai fazer tudo por mim e pronto. Não é assim. É porque, infelizmente, as pessoas pensam mais nisso, né? Isso. As pessoas pensam que é só assim. E fora que pode acontecer, sabe o quê? Muitas das vezes pode acontecer de você estar lá com o robô ligado, você fez todos os ajustes que precisam ser feitos, né? Colocou seu gerenciamento de risco e acontece da plataforma travar. Sim. Entendeu? Ou então, é que nem a gente vai operar na real e pula um stop. Exato. Não pode acontecer. Acontece no robô também. Aí se tu pega e aí não o pessoal vai pensar pra... o quê? Que foi o robô. Não, foi o robô que não zerou minha operação. Não foi o robô. Acontece nas plataformas, acontece assim, tanto na plataforma, nas operações manuais, como acontece também nas automatizadas. Sim, como fala, quando ela pula um stop, por exemplo, acontece. Se você não tiver lá para ficar 0, meu filho, aí o coração vai aí sorte. Entra a parte de você estar ali, ser um pouquinho mais esperto, né? Usar uma estratégia de que tá filmando a tela, para depois você ir atrás de recorrer, né? Inclusive, semana agora teve estabilidade na bolsa e tiveram corretoras que o cara tava operando e não conseguiu zerar a operação. Teve problemas. Então, sempre fala do quê? Cara, grava tua tela pra tu não passar por esse problema, né? Mas aí tu puxou um gancho legal. Tu puxou o gancho aí do cara que acha que vai comprar um robô, vai comprar uma coisa, né? E vai só clicar lá e vai pra praia. Uma pergunta que eu recebo muito, tá? Thiago, quando que eu posso sair do meu emprego pra viver de mercado? Isso é famosa. O que é que tu acha sobre esse assunto aí, Levi? Muitas pessoas pensam que chega aqui no day trade, né? Aí, não, já fiz aqui um cursinho do ciclano, do fulano. E aí começa a operar, começa a ganhar ali o seu primeiro dinheirinho ali e fala, bicho, agora eu encontrei aqui o caminho das pedras, do caminho da mina de ouro. Agora eu vou largar até meu emprego, vou pegar o dia da minha rescisão todinho. Conheço, inclusive, tem um colega meu, colega do amigo meu que ele fez isso. Pegou o dia da rescisão dele todinho, colocou lá dentro do day trade e foi o que aconteceu. Entrou sem conhecimento, entrou com um conhecimento pequeno, pensando que ia faturar alto, ganancioso, né? Pulou por cima de tudo e queria simplesmente ser o fodão da bolsa, o bichão. Aí o que aconteceu? Saiu perdendo dinheiro. Quando ele viu que estava zerando, ele, opa... Aí ele teve que parar, porque
não tinha mais... Pulou as etapas. Pulou as etapas. Aí foi atrás de estudar para poder tentar se... Fazer aos poucos, Exatamente. sem querer. Então, fazer não loucura, é desse né? jeito que funciona, né? As pessoas pensam que é simplesmente pegar o dinheiro ali da sua rescisão, então pegar as saídas do seu trabalho convencional e ir pro day trade e achar que, pronto, achou o emprego dos sonhos, que fica em casa, na cama ali, pronto. E não é assim que funciona, né? Até melhor que você tenha mais de uma fonte de renda quando você está começando do que você ter apenas o day trade como fonte de renda. Por quê? Porque você vai ter dinheiro ainda entrando e você vai ter como fazer suas operações ali 1 hora por dia, 2 horas por dia, olha lá, entendeu? Então você consegue conciliar uma coisa com a outra, né? Pronto, isso aí que você falou é muito interessante assim, ó. Eu sempre procuro focar muito na parte psicológica do mercado, sabe? Psicológica do trade. Então, como você falou, se você tem o seu emprego, se você tem uma fonte de renda e você usa o mercado financeiro, né, para longo prazo, ou que você usa ele, por enquanto, como um plano B, digamos assim, você vai para a operação com muito mais tranquilidade. Porque você operar no mercado financeiro, como por exemplo, já teve gente que chegou para mim dizendo a mesma coisa: Thiago, quero fazer uma mentoria contigo, eu vou sair do emprego, eu tenho tanto e vou fazer a mentoria para mim poder operar e vou sair do emprego para viver disso. Eu disse: não vai, cara. Por quê? Porque outra pessoa chegou, esse eu dei um esporro nele até, porque assim, quando tem diversos tipos de aluno. Quando chega um aluno que a gente começa a pegar uma amizade a mais, aí eu tenho mais liberdade de cutucar mais a orelha dele, sabe? Uhum. Então teve um aluno que veio e disse: Thiago, eu tava com o dinheiro inteiro para pagar o aluguel, R$3.000. Eu ia pagar meu aluguel, 3 mil, mas quis alavancar R$3.000, o cara tinha. E eu fui alavancar, mas trabalhando com 25, 50 contratos. Não foi um sopro. Perdeu, concorda? Mas aí você vê, lembra que eu falei que todo mundo já fez burrada? Eu já fiz burrada? Ou seja, você com R$3.000 na conta operar com 50 contratos... E quando o cara clica errado nisso aí... Tá pedindo assim, não, tome o dinheiro pra você, entendeu? Aconteceu com o meu funcionário, ele tava do meu lado ali operando, ele aprendeu a fazer as operações também, aí ele colocou lá R$2.000, aí clicou, em vez de botar 2 contratos, botou 20. Rapaz, foi ligeiro. Ainda foi no dólar. Vixe, aí... Ainda foi no dólar. Subiu assim 6, 7, 8 pontos assim contra ele. Ligeiro. A corretora estopou ele. Pois é, então assim, o que acontece muito é isso. Quando o cara vai pro mercado, tendo aquela pressão de não, tenho que fazer dinheiro, não posso perder. Acontece aquilo que você me falou. O cara já começa botando R$1.000 e acha que com aqueles R$1.000, pronto, com esses R$1.000 eu vou ficar rico. Aí o cara bota R$1.000. Se vê voltando R$200, o cara já fica desesperado, já começa a suar frio, já fica nervoso. Por quê? Tudo isso é falta de um plano de trade. Porque a partir do momento que quando eu comecei a operar, que eu comecei a identificar isso aqui, cara, é tão libertador. O povo fala muito de virar chave, não sei o quê. Eu acredito que a virada de chave ela acontece todos os dias, né? Então, é tão libertador quando você faz o seguinte: não, eu vou entrar no mercado e eu sei que eu posso perder tanto e eu vou tentar ganhar. Então, quando você entra no mercado e você perde aquele tanto que você se dispôs, você não fica se remoendo, você não fica querendo se engurujar, como a gente diz. Quem não sabe o que é engurujar é deitar, se enrolar todinho, não querer conversa com mais ninguém, é se engurujar. Então, por quê? Porque você sabe que no outro dia você é capaz de fazer aquele mesmo valor. Reverter. Agora, o problema é você ultrapassar tudo aquilo. Então, o que você falou é uma coisa muito certa. É a pessoa começar no mercado não querendo já ter só aquilo como fonte de renda. Por isso que o interessante é você começar no simulador, começar aos poucos e, primeiro de tudo, seguir o plano de trade. Tá? Eu tenho até algumas coisas para falar sobre plano de trade lá na frente, mas antes de eu falar sobre plano de trade, né, daqui a pouco a gente vai encerrar nosso bate-papo. Nosso bate-papo é assim, é rápido, né, na agilidade. Antes de eu falar sobre essa questão do plano de trade, eu queria que você falasse sobre essa questão do robô, de você poder ter um parâmetro anterior a isso. Porque no robô, que eu já usei o teu robô também, né, e achei top, massa. Mas o que eu achei massa foi a questão do backtest que é feito, né? Sim, sim. Porque no robô você tem a opção, né? A possibilidade, e é o que a gente ensina lá também dentro do nosso material, quando a gente faz a liberação para o usuário, né? Que faz a assinatura. Ele aprende a fazer toda a questão de fazer os parâmetros que ele vai usar de acordo com o nível dele de se é mais conservador, se é menos conservador, e ele consegue testar no mercado que já passou, que é o famoso backtest, né?
Aí muita gente fala assim, mas o backtest não vai ter um resultado igual o que vai ser na realidade. Não, o backtest você vai estar aprimorando ali a sua estratégia para que você possa cada vez mais melhorar ela para frente, né? Não só para o mercado que já passou, mas também vai servir para o mercado para frente. Agora, assim, não é um resultado 100% Sim. garantido, porque você está fazendo uma simulação do mercado passado. Pelo que E passou. resultados passados não garante resultados futuros, né? Entendeu? Então a pessoa tem essa possibilidade, essa opção de fazer o quê? Colocar a estratégia que ela está querendo usar e ver como é que ela se comportaria ali nas últimas semanas, nos últimos meses, né? E fazer aquela comparativo. E outra coisa também que o pessoal faz muito, Thiago, é pensar que vai colocar um determinado parâmetro e vai usar esse parâmetro pro resto da vida. Não vai. O mercado, ele é dinâmico. O mercado é dinâmico. Todo mundo sabe que o mercado ele se comporta de uma forma em determinado mês. Na outra semana já mudou a forma que ele está se comportando. Às vezes ele está um mercado lateralizado, às vezes está um mercado mais de tendência. O que acontece? O determinado tipo de parâmetro vai funcionar muito bem naquele tipo de mercado. Já no outro não vai. Aí é onde entra a questão da pessoa fazer a diversificação de carteira de robôs. Não usar apenas um robô com muitos contratos. Colocar ali 1, 2, 3, 4, 5 robôs, entendeu? Colocar com poucos contratos em cada, mas com diversos tipos de estratégia. Porque às vezes um vai estar ganhando, o outro vai estar perdendo. Às vezes 3 vai estar ganhando, 2 perdendo. Entendeu? Então ele faz esse balanço. Nunca vai estar todos perdendo e nunca vai estar assim também todos ganhando. Vai estar tipo uma diversificação. Às vezes dá a coincidência de estar todos ganhando também. Entendeu? Depende da forma que você colocou para o robô operar, atuar, se ele vai encerrar a operação. Porque o mercado às vezes começa muito volátil, né? Tá ali fazendo um mercado ali de muita tendência, mas depois o mercado começa a se lateralizar, né? E o que é que acontece? Naquela hora da tendência, o robô que estava de tendência bateu a meta e depois quando vem o mercado lateralizado, o outro vai lá e bate a meta também. Então essa diversificação é muito bom para você não colocar todos os ovos numa cesta só, né? Que é aquele velho ditado. E quando tu falou desse negócio de diversificação de robô para mim, foi massa, que eu nem sabia que existia isso. E vai dando estalo na nossa cabeça. Tem muitas opções, né? E se eu te falar uma coisa que, não sei se foi a partir desse momento, mas foi onde eu comecei a operar em mais de uma conta. Quando eu opero manual, né? Então eu opero em mais de uma conta ao mesmo tempo. Porque em uma eu faço uma estratégia, na outra eu faço outra estratégia. Como você falou, por exemplo, a minha esposa opera comigo. Só que ela opera comigo seguindo a estratégia dela. Entendi. Porque não adianta também eu fazer a mesma estratégia e ela também a mesma. Então eu sigo uma, ela segue outra. E tem dia que tô os dois... E outra coisa, tem dia que eu tô comprado, ela tá vendido e os dois saem no gain ainda. Dependendo da ocasião, né? Exatamente. Os dois saem no gain. Mas, como você falou em relação ao backtest, em relação... Pra que isso aqui? A questão do backtest. É o estudo. E para você ver se aquela... Não é o resultado igual, mas aquela estratégia para ver se ela é vencedora ao longo prazo. Se ela tem realmente... mais ganhos do que perca, por exemplo. Se ela tem a estatística. Exatamente. É diferente. Você consegue ver todas as estatísticas daquele aconteceu. setup que você colocou, que a gente chama de setup, né? Daquele setup, aquele parâmetro que você colocou. E isso é interessante fazer não só de 1 mês, de 2 meses. Realmente, como você falou, como o mercado é dinâmico, é interessante você fazer um backtest da sua estratégia de um período maior. Para que você, porque, por exemplo, janeiro ele se comporta de um jeito, julho de outra, dezembro em outra. Quando tem época de eleição, se comporta de outra forma. Então, o backtest, né, da sua estratégia tem que ser feita pegando vários períodos, né? Porque senão, se você ficar dependendo só de uma forma, vai dar algum problema lá na frente. Mas assim, eu falo para os usuários que usam meus robôs que eles não pegar e fazer um backtest muito longo, sabe, Thiago? Eu prefiro muito longo que eu diga assim, de 6 meses a um ano. Não, por quê? Porque como no mercado é dinâmico, como eu falei para você, a gente tem que estar sempre se adaptando a ele. Então, você pega aquela sua estratégia que você está usando ali por uns 2 meses, né? Um backtest ali de uns 2 meses, e aí o tempo vai passando ali, quando você vê que já está passando ali de mais ou menos uns 2 meses novamente, você pega aquela mesma estratégia, vai lá, joga lá dentro do simulador, faz otimizações, que na otimização ele te diz quais os melhores resultados que está dando naquele momento. Sim, sim. Entendeu? Então ele já faz a otimização e ele já vai lá e diz, ó, é melhor você mudar esse parâmetro aqui, em vez de estar usando aqui 60, usar 50. Em vez de você usar aqui uma média 12, use aqui a média 20.
Entendeu? Então ele já mostra para você ali na otimização do próprio MetaTrader, né? E aí você já vai ajustando os seus próprios setups. Então é uma atualização constante que você vai fazendo com os robôs. Antes de falar um pouco mais sobre isso, só de novo agradecer os nossos patrocinadores. Aqui na televisão você já pode ver que o Dai Sushi é um dos nossos patrocinadores. E também é um dos patrocinadores, mas não é, que são os indicadores que eu utilizo, que eu vou falar um pouquinho sobre ele também, tá? Certo. Mas o Kyodai Sushi também é um dos nossos patrocinadores, junto com a BRA também. E deixa eu te falar um pouquinho sobre o que eu fiz, né? E sobre por que hoje eu opero dessa forma. Até hoje você falou, né? Thiago, tu operou... sobre os indicadores, né? Tu operou naquele jeito lá do indicador? O que acontece? O que foi que eu fiz? Aconteceu comigo a mesma coisa parecida contigo. Eu estava operando, uma pessoa chegou e disse, Thiago, consigo fazer um indicador, um programador. Então eu fiz uma parceria com ele e a gente fez alguns indicadores dentro dos meus estudos, né? É o DR Lines, né? DR Lines, que para mim é um dos tops, né? Que é um dos que eu mais utilizo, né? Que é onde ele faz marcações, né? Você não faz suas marcações? Aqui é um suporte com a resistência. Por que eu criei o DR Lines? Porque a galera falava assim, Thiago, eu não sei como é que eu faço a marcação. Aí eu disse, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um formato que sempre vai ser o mesmo parâmetro. Então você vai seguir sempre o mesmo parâmetro. Por quê? Porque toda vida você mudar o parâmetro, né, na minha concepção, de fazer uma marcação, você não tem como saber se aquele parâmetro vai dar certo amanhã ou hoje. Porque, por exemplo, tem um amigo meu que estava fazendo uma operação, numa segunda-feira foi um mercado de um jeito. Aí ele usou uma estratégia e deu loss. Terça-feira operou, deu um gain. Quarta-feira ele quis operar seguindo o mercado que fez na segunda. Tipo, segunda-feira fez um mercado de tendência. E ele tentou pegar uma reversão. Aí deu loss. Quando foi na quarta, não, agora eu vou pegar a tendência, porque o mercado fez tendência. Só que foi um mercado de reversão. Aí deu loss também. Só que aí você pensa o seguinte, poxa, se eu gosto de operar só mercado de reversão, na segunda-feira eu tive loss, né? Mas na quarta eu tive gain. Entendeu? Com certeza. Ou seja, se você sempre... Minha concepção, o cara sempre vai tentando mudar, muda uma coisa, muda outra. Mudar que eu digo geral. Não um parâmetrozinho, uma coisa assim, mas mudar geral, mudar a estratégia por completo, ele vai ter problema. Então o que foi que aconteceu? Foi que eu e o Marvel fizemos, que foi meu parceiro lá dos indicadores, né? Meu parceiro. Nós fizemos uma categorização de todos os dias do ano passado, tá? Todos os dias do ano passado. E nós categorizamos quantas vezes ele batia naquela região do indicador e fazia uma operação de 200 pontos de gain, 200 pontos de loss. 1 para 1. Ou seja, seguindo essa estratégia, em nenhum mês do ano passado você ficaria negativo. Todos os meses você ficaria positivo. E aí quando o Marvel me falou isso, quando a gente foi ver, o Marvel disse, olha, Thiago, que bacana, né, mancho? Só que o cara não vai fazer só isso, né? Isso me deu outro start pro psicológico da gente. Por que deu um start? Nós estávamos diante de uma estratégia que se mostrou que todos os meses não terminaria nenhum mês negativo, todos os meses positivo. Só que é uma coisa muito simples. Só que foi que ele já falou, Thiago, não vai fazer só isso, né? Ou seja, tu tá diante de uma oportunidade de algo que te disse que tu ficaria todos os meses positivo, só que tu, não, mas é muito simples, eu quero fazer o mais difícil, eu quero fazer o mais complicado. Ou seja, então isso cabe muito às pessoas que eles querem sempre buscar algo a mais, vem a ganância. Então, aí o que foi que eu fiz? Não, eu vou começar a encarar o mercado como? Com a parte mais simples. Vou fazer aquilo que está na minha cabeça, que eu já faço, e que ao longo do tempo está se mostrando mais positivo, e vou seguir sempre ele. Tanto é que quando eu não sigo isso é quando dá problema. e às vezes a pessoa, teve até pessoas que dizem, por exemplo, teve um dia que eu terminei no loss. Aí o cara, Thiago, tô terminando no loss, não sei o quê. Que o trade é muito psicológico, né? Você às vezes você tá lá com a sua estratégia, mas a sua cabeça não tá querendo seguir ela. E não é porque eu tô falando aqui para você que tem que ter um trabalho psicológico que eu não sou propício a ser pego pelo psicológico, pelo meu psicológico. Né? De não entrar na operação na hora que tem que entrar, de não sair na hora que tem que sair. Né? Ou seja, todo mundo está predisposto a isso, a passar por esse problema. Né? Levi, eu queria que você desse um recado aí para a galera, para a gente poder finalizar. Eu espero que você tenha gostado, né, de participar do podcast. Não, foi excelente. Obrigado aí pelo convite. E eu digo para os iniciantes, né, que estão começando no mercado financeiro que é melhor você começar da forma correta em vez de você começar da forma que eu comecei. A forma que eu comecei é a forma errada.
de querer colocar o meu dinheiro, gastei ali em torno de uns 50 mil reais para poder aprender a operar, entendeu? Mas podendo ter começado da forma mais simples, que é como? Através de uma mentoria, através de um mentor, né? Que você consegue realmente ter ali todos os passo a passo que ele vai... o que ele já errou, ele vai te ensinar, né? Uhum. O que ele já colocou lá em prática, ele já vai dar para você mastigado, entendeu? Então é muito melhor que você tenha uma pessoa lhe acompanhando do que você querer começar sozinho e aí dar esses tropeços no mercado e vai dizer que o mercado não é para ele, dizer que o mercado não presta, né? E outra, o mercado não é só day trade. O mercado, ele é day trade, tem swing trade, da mesma forma que você pode também empreender, né? Uhum. E quando a gente vai empreender, a gente tem nossos riscos também. Se eu vou colocar um restaurante, eu tenho que gastar ali 50, 100 mil, às vezes até mais, entendeu? Para tentar arriscar aquele dinheiro para ver se vai retornar um outro dinheiro. Então, do mesmo jeito é o mercado. Você vai colocar lá 1.000, vai testar, vai aprendendo. Pode ser que você empate, né? Consiga colocar o seu dinheiro ali, você empate. Depois você vai tendo lucros pequenininhos. Então, comece pequeno para depois querer crescer. Não queira começar já do tamanho do elefante, não. Comece como uma formiguinha. Show, show. É isso aí, pessoal. Aqui embaixo tem alguns links para vocês, né? O link da BRA para você fazer sua conta na BRA e começar indo no simulador se você está começando, né? Tem aqui também o link do meu Instagram, tem o Instagram do Levi também, tem um WhatsApp. E é isso, pessoal. Grande abraço e até o próximo podcast.